Aleluia, meus irmãos, bom dia a todos. Desejo a todos uma boa manhã nesse domingo. Hoje estamos dando início aos estudos baseados no novo livro de educação cristã, editado e impresso pelo Quartel, como continuação do livro anterior. Esse livro que é Quando o Infinito se Finitiza, o Divino se Humaniza. Ele é de autoria do Major Mário Wilson Souza, que é o chefe do departamento de programas atualmente, e teve revisão da Coronel Verônica Danielson, e será então o nosso próximo livro de estudos, né? Nós vamos fazer assim como foi com o anterior, ou seja, vamos capítulo a capítulo estudando esse livro e tendo então o começo hoje. São 24 capítulos, ou seja, temos aí material para 24 estudos. E o capítulo de hoje tem como título No princípio era o infinito. Mas antes de começarmos, vamos fazer uma breve oração. Santo Deus, nós te agradecemos por sua presença nos nossos lares hoje e te pedimos que o Senhor fale conosco aquilo que for da sua vontade. Nos ensina mais sobre ti e o teu caráter, é o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Bom, o texto bíblico sugerido para a leitura deste primeiro capítulo é o texto de João, Evangelho de João, no capítulo de número 1, versos 1 e 2. Eu vou fazer a leitura na versão NVI, que diz assim: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. O objetivo da lição é apresentar a forma original e criativa com que o autor do quarto evangelho apresenta o Cristo. E o versículo da semana, então, para aqueles que têm o bom hábito de decorar versículos bíblicos, é João 1:1. Na versão utilizada aqui é: no princípio era o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Introdução. O Evangelho de João é considerado pelos eruditos como a águia dos céus, por ser aquele que penetrou mais profundamente nos mistérios da divindade. Seu autor é pastor, poeta, teólogo e místico. A forma como ele constrói sua narrativa é uma obra de arte, cuidadoso com as palavras e com os argumentos. Ele simplesmente vai conduzindo seus leitores de forma a prender sua atenção. Já no prólogo, apresenta o Logos eterno. Sua linguagem não é eclesial, igrejeira, mas filosófica e intelectual. Por conseguinte, qualquer pessoa bem informada e interessada em religião estava apta a entendê-la. Ampliando a visão. O autor está na cidade de Éfeso e escreve para um grupo de seguidores do filósofo Heráclito, que viveu de 540 a 470 a.C., que acreditava haver um caminho que levaria à verdade
e conduziria à vida. Começa falando do Logos, um assunto de grande interesse entre os filósofos antigos, sendo Heráclito aquele que, entre os pré-socráticos, mais se aprofundou no assunto. Para ele, o Logos tem muitos nomes e significados, podendo ser discurso, linguagem, lógica, palavra, razão. Para Heráclito, há um Logos divino que é diferente do Logoi humano, que é mortal. Esse dirige tudo através de tudo, mas ao mesmo tempo é distinto e separado de tudo e de todos. De modo igual, Heráclito defendia a necessidade de escutar esse Logos divino. No entanto, para escutá-lo, é preciso primeiro pertencer-lhe, fazer parte dele e amá-lo, pois só se ouve a quem se ama. E quem pertence ao, ama e escuta o Logos, torna-se sábio. Nesse sentido, acho o autor do quarto Evangelho um gênio, pois apresenta Cristo como o Logos eterno, divino, a quem os filósofos heraclianos buscavam, queriam pertencer, amar e escutar. Olhando o contexto para entender o texto, o Evangelho de João foi escrito provavelmente entre os anos 90 e 120 depois de Cristo. Seu autor e a comunidade a qual pertence estão inseridos em um contexto social, político, econômico e religioso peculiar. E é com essa conjuntura específica que ele tenta dialogar, apresentar Cristo e viver no cotidiano sua fé. O quadro mais amplo é como segue. Ao Império Romano, contexto político, neste a perseguição aos cristãos era comum. A atenção entre judeus e cristãos, contexto religioso, que culmina com a expulsão dos cristãos do meio judaico. Mas havia também o pensamento filosófico judaico-helenista de Filon, mais ou menos 15 a.C. até mais ou menos 45 depois de Cristo, de Alexandria, Egito, que afirmava ser o Logos, a inteligência divina, nous, um segundo Deus, mas inferior ao Deus Supremo, o mediador com o qual Deus transcendente abraça o mundo. Ao mesmo tempo, o Logos age como sacerdote e advogado da humanidade diante de Deus. E há a influência dos gnósticos, movimento filosófico religioso, com seu conhecimento esotérico, dito superior e disponível a poucos, bem como com as crenças principais que são: a. O Criador do mundo é um Deus imperfeito e mau, ou um demiurgo. B. Esse mundo mau está em oposição ao mundo espiritual, que é bom. C. Deus não se relaciona com o mundo material. E D. Um redentor divino descerá disfarçado do reino espiritual para salvar a humanidade. 4. A pressão dos herméticos, movimento filosófico, místico e religioso,
com seus ensinamentos enigmáticos, sincrético que ensinavam a. Ser Deus a mente do universo. B. Que o igual e o desigual são a mesma coisa. Os extremos se tocam e que tocam todos os paradoxos. Num nível mais profundo, são reconciliáveis. E C. Que a consciência humana está em processo de evolução do humano ao divino. 5. A filosofia estoica, que compreendia o logos como o princípio divino que penetra e sustenta o universo. E a filosofia sofista, que advoga ser o logos, o poder do pensamento, da fala e da persuasão. E, finalmente, há a influência das religiões gregas de mistério, com seus conhecimentos secretos, suas representações dramáticas, suas alegorias e suas práticas sacramentais. O que diz a Bíblia? O ponto de partida do Evangelho de João é a filosofia vigente em sua época. Seu público-alvo são os intelectuais, buscadores da verdade através do estudo, da pesquisa e da razão. Diante deles, João não se intimida, não nega a fé, não se esconde. Ao contrário, busca uma maneira inteligente e lógica de apresentar o Cristo como o Logos pré-existente, infinito, presente e atuante na criação do universo. Desta forma, o Cristo Logos é revelado como o discurso lógico, a palavra racional pronunciada, o pensamento auscultador e como o intelecto criativo de Deus, capaz de ler a alma humana por dentro e como aquele que impede o universo de entrar na completa desordem e que lhe traz estabilidade e direção. Para João, o Logos é a própria divindade e, portanto, sem início, ahistórico e infinito. No princípio era o infinito. Conclusão. A cristologia do Logos convida-nos a desafiar-nos, convida-nos e desafia-nos a ampliarmos e aprofundarmos a visão que temos a respeito do Cristo. Comumente o vemos na sua forma finita humana, mas João, no seu evangelho, convida-nos a, sem medo, voarmos alto e a percebermos a grandiosidade e a profundidade do Cristo Logos. João também nos atrai para o mundo do pensamento, da lógica, da razão, da escuta inteligente e do fazer intencional. Tudo isso provoca João. Faz parte dele, mas ele a tudo transcende. Naquela época, como ainda hoje para a maioria dos cristãos, tal linguagem e forma de perceber o Cristo não é algo simples, pois exige maturidade e uma mente filosoficamente treinada. Para discutir, em sua opinião, por que João usou o termo filosófico logos para apresentar Cristo? O que significa isso para nós hoje? Então ficam para discutir para vocês. Vocês podem postar no grupo do WhatsApp do Corpo, ou em outras redes sociais do Corpo, suas opiniões desse para discutir. Eu peço que vocês escrevam da seguinte forma: capítulo 1, no princípio era o infinito, para discutir, e aí então sua opinião, sua resposta, para podermos interagir e debater. Deus abençoe a todos e tenham todos um dia muito bom. Anúncios da semana.
Reunião de oração, terça-feira, às 19h30. Quinta-feira, pequenos grupos via Facebook. Domingo, estudo do livro Salvacionista, às 9h. Reunião de salvação, domingo às 18h.